civilização do amor. Deus quer ouvir a sua voz, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em nós. Move-te em nós. Deus Espírito, move-te em nós. Amém, povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar? Ou melhor, gostaria de convidar vocês a sentar aqui mais pra frente. Por que vocês estão lá atrás, longe de Jesus que está ali? Quem vai ser o corajoso? Quem vai ser a corajosa de passar um banco pra frente aí? Quero ver. Quem vai ser? Ninguém. Vamos lá, vocês não vêm pra frente, eu vou um pouquinho pra trás então. Vou ficar pertinho de vocês. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Bom, meu nome é Ricardo, tenho 35 anos e hoje Deus me convidou a fazer parte de uma comunidade de vida. A comunidade Civilização do Amor. Estou com os dois irmãos aqui, né, o Luiz e o Wesley. O Wesley de camiseta vermelha ali é o fundador da comunidade Civilização do Amor. E é com muita alegria que eu aceitei o convite para estar aqui. Vou esperar a irmã entregar as Bíblias. Alguém que precisa de Bíblia? Mais alguém? Aqui na frente, irmã. Isso, é a palavra de Deus que nos transforma. Eu convido a você a já pegar esta palavra em Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Ajuda o irmão do lado aí. Mateus, capítulo 19, de 3 a 9. Amém, misericórdia, socorro, ajuda. Amém? Glória a Deus, hein? Mateus capítulo 19, no versículo de 3 a 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa sua mulher rejeitada, comete também adultério. Essas são para nós palavras da salvação. Convido você a beijar a palavra de Deus. Aquele que beija a palavra de Deus, beija a face de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa comunidade, a Civilização do Amor, ela trabalha de uma forma especial com a família e de uma forma especial na evangelização de um todo, no homem e na mulher. Eu poderia muito bem nesta noite pegar esta palavra, vir aqui falar para vocês dos fariseus que questionaram Jesus, mas talvez você já tenha ouvido isso, né? Os fariseus ali que queriam pegar Jesus de uma certa forma, queriam pôr Jesus à prova. Talvez algum pregador já pregou sobre isso, talvez você está cansado de ouvir sobre isso, talvez o padre já falou na homilia sobre isso, ou talvez eu poderia pegar a parte de Moisés, porque Moisés redigita um documento, onde nesse documento era permitido, e Jesus fala para esses fariseus: é por causa da dureza do meu e do seu coração. Mas nesta noite, meus irmãos,
Nessa noite, minhas irmãs, o que eu gostaria de trabalhar com vocês é este versículo aqui, ó, aonde vai dizer, se eu só achar aqui, mas no começo não foi assim. Os fariseus ali diante de Jesus disseram, querendo pegar Jesus, que Moisés tinha redigido um documento aonde era permitido o divórcio, aonde o marido poderia largar a sua esposa, aonde a esposa poderia largar o seu marido. E Jesus diz assim: no começo não foi assim. E de qual começo é que Jesus está falando? E de qual começo o nosso Salvador quis dizer, ou melhor, disse para aqueles fariseus? Jesus ali estava falando do começo de tudo, porque ele fez parte de toda a criação. Jesus ali estava falando de Adão, Jesus estava falando de Eva, e é disso que eu quero falar para você, meu irmão, porque se eu e você, se nós começarmos a entender o valor que eu tenho como homem, o valor que você tem como mulher, nós vamos ver que isso que Moisés redigiu, que esta carta, que esse documento que ele redigiu, foi por causa da dureza do meu e do seu coração. Amém? Amém? Amém. Amém. Um questionamento para nós então começarmos a entender esta palavra mais a fundo. Os fariseus foram pôr Jesus à prova, e nos dias de hoje nós também temos visto que muitos casamentos, muitas famílias têm sido colocadas à prova. Será que é normal vermos essas tensões? Será que isso é normal nos dias de hoje? A gente pode até falar que sim, mas no começo Jesus disse que não era assim. E eu quero contar para você um pouquinho deste começo. Não existia nada, só existia uma escuridão. E Deus, com a sua palavra, disse: se faça a terra, se faça o mar. E Deus não se contentando com isso, Deus disse: se faça o homem. Deus disse: se faça o homem. E ali Deus foi criando todas as coisas, e Deus viu que o homem estava na terra, foi criado ali do pó da terra, e Deus criou para ele os animais e disse: ei Adão, você é livre para colocar o nome desses animais. Então Adão ali viu uma galinha, colocou o nome dela, claro, ele viu o animal, colocou o nome dela de galinha, de galo, e ele viu que a galinha e o galo, eles se complementavam ali, a galinha e o galo, o gato e a gata, o cachorro e a cachorra. Adão foi começando a dar nome aos animais, e no final dele dar nomes aos animais, nós, pela Sagrada Escritura e pelos documentos da igreja, nós vamos ver que Adão entrou numa solidão originária. Adão entrou numa solidão originária. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque ele foi dando nome ao cachorro, à cachorra, e ele viu que os dois ali se complementavam. Para o galo e para a galinha, ele viu que eles se complementavam, e Adão estava ali só, um homem só, que não se complementavam com nenhum dos animais. E Adão sentiu ali a solidão originária, aquela solidão que fala ao pai: Pai, eu não tenho com quem partilhar esta solidão. Pai, eu não tenho com quem partilhar a minha vida, a não ser com esses animais. Então Adão, ele cai num profundo sono, aonde, se nós formos pesquisar, esse foi o primeiro sono, o sono daquele homem criado por Deus. Mas no Novo Testamento nós também vemos um sono de um homem que foi pregado numa cruz por mim e por você, para nos redimir de todo o nosso pecado. O sono de Jesus é o segundo sono. Mas ali Adão cai no sono, aquele sono profundo da sua solidão, e da sua costela, no momento daquele sono, Deus tira Eva, Deus tira a mulher. E por que Deus tira Eva da costela de Adão, meus irmãos? É preciso que nós entendamos isso. Não é o homem que é melhor do que a mulher, não é a mulher que é melhor do que o homem. Se o homem fosse melhor do que a mulher, talvez Deus tiraria a Eva dos pés de Adão, para ela ficar lá embaixo, para ela ficar abaixo do homem, mas
meus amados, Deus tira a mulher do lado da costela, do lado de Adão, porque Deus quer que o homem e a mulher, Deus quer que o marido e a esposa caminhem lado a lado, juntos, até que a morte os separe, sim, mas até que o céu os une. Deus quer que o homem e a mulher andem lado a lado. A mulher não é mais do que o homem não é mais do que a mulher. A submissão de que Paulo vai falar na sua carta, que a mulher deve ser submissa ao homem. Logo depois, muita gente interpretou errado essa palavra de Paulo. A mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher deve fazer tudo o que o homem pede para ela. Não é isso que Paulo quer dizer, porque logo depois ele vai falar que o homem seja para a mulher como Cristo foi para a igreja. E como Cristo foi para a igreja, meu irmão? Como Cristo foi para a igreja, meu irmão? Foi até a morte, e morte de cruz. É assim que o homem deve ser. A mulher é aquela que acolhe. Eva veio ao mundo para acolher. Adão é aquele que vai à frente. Adão é aquele que vai ao sustento da sua família. Ele vai ao trabalho, ele vai à labuta, ele vai ao sustento daquela família que Deus nos deu. Assim somos eu e somos você. Se nós entendermos isso, nós iremos entender esta palavra de que foi pela dureza do nosso coração de que Moisés redigiu aquela carta. Adão naquela solidão recebeu Eva por companheira. Adão naquele sono recebeu uma mulher para ser a sua companheira. Você que está aqui, talvez já tenha recebido o seu homem, talvez você já tenha recebido a sua mulher, mas é preciso que eu e você possamos entender que mesmo assim, mesmo casado, mesmo com os nossos companheiros, nós também iremos sentir uma solidão, porque é uma solidão originária, como vai dizer, é original do homem e da mulher sentir essa solidão, porque é uma solidão que só ele vai completar. Assim como a irmã estava colocando, que ela está completando 50 anos de casada no dia de hoje, ela vive aqui a solidão. Ela vive aqui na terra a solidão, a falta do amor que se foi. Ele já não vive mais essa solidão, porque ele, enquanto na terra esteve com ela, mas hoje ele está na glória de Deus. Hoje ele já não tem mais solidão, porque ele está com aquele que sacia toda a solidão, aquele que vai saciar a minha e a sua solidão originária, Jesus Cristo. Ele já está lá, ele já está lá sendo saciado. E o céu está em festa nesta noite, porque eles completam 50 anos. 50 anos. Enquanto estavam vivos, foram quanto tempo? 49. 49, faz pouco tempo então. Fez um ano de dos pais. Um ano. 49, meus irmãos. Olha a dureza do coração. Nós vemos matrimônios se perdendo hoje em dia com 2 anos de casados, com 1 mês de casado. A pessoa casa, passou uma semana, 1 mês, está se separando, porque ela não entendeu que o corpo dela, porque ela não entendeu que o corpo dele é um mistério revelado por Deus. Eu preciso olhar a cola, senão eu deixo que o tempo passe, mas não vamos em frente. Eu queria aqui então tentar explicar de uma forma bem breve, por causa do tempo, a experiência originária do ser humano. Essa experiência dessa solidão, como eu já falei, já foi falado. E a comunhão entre as pessoas, essa comunhão que Adão, no princípio, teve só com os animais, ele passou a ter com Eva. E nós entendemos que Adão significa homens e Eva significa mulheres, amém? Então aqui nós entendemos que Adão é a humanidade dos homens, e Eva ali é a humanidade das mulheres, e eles se complementam. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sem preconceito nenhum, sem homofobia nenhuma, não tem como se complementar homem com homem, não tem como mulher com mulher se complementar, porque no início de tudo foi criado um homem, no início de tudo foi criada uma mulher, e os dois ali eles se complementam. Meus irmãos e minhas irmãs,
Quando Adão sentiu aquela solidão, ele sentiu porque ele viu que o cachorro se unia com a cachorra. Aí imagina se Adão visse o gato com o cachorro. Imagina se o Adão visse o leão com o tigre. Não, ele viu o leão com a leoa. Ele viu os animais das mesmas espécies se unindo. E hoje nós, infelizmente, temos visto, meus irmãos e minhas irmãs, homens, como eu disse, sem nenhum preconceito, com todo amor, com todo carinho, como o irmão lá estava conduzindo. Deus não condena, mas Deus acolhe, como aquele pai do filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Aquele homem que saiu, foi gastar tudo, gastou a sua herança com as mulheres, com as farras, com as bebedeiras, mas o pai dele toda manhã estava lá de braços abertos. Deus é assim por mim, por você. Deus é assim por aqueles que se desviaram. Ele toda manhã espera o nosso sim. E Adão e Eva, então, eles se unem, carne com carne e osso com osso. A primeira expressão de amor da Sagrada Escritura. A primeira expressão de amor da Sagrada Escritura vai dizer: você, Eva, Adão vai dizer: você, Eva, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E vocês sabiam que para judeu, osso e carne significa o homem num todo, significa a mulher num todo. Para o judeu significa o homem, significa a mulher num todo. E Adão ali vê que ele consegue se complementar com aquela mulher. Adão ali vê que ele consegue se complementar com aquela outra pessoa, com aquele outro ser vivo que Deus deu para ele. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2360, vai dizer assim: olha que lindo o documento da igreja vai dizer: a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual entre os batizados. Os vínculos do matrimônio são significados pelo sacramento. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro, se doam, não se usam, se doam um ao outro, com os atos próprios e exclusivos dos esposos. Não é um absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana, se for parte integral do amor, com o qual o homem e mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. Se empenham, irmã, um com o outro até a morte. O casal se empenha um com o outro até a morte. Nós precisamos entender esse significado que está banalizado na sociedade. E sabe por que, meus irmãos, está banalizado na sociedade? Porque nós vamos deixando que certas culturas venham entrando na nossa vida e nós vamos aceitando isso na nossa vida. Nós vamos aceitando que a mídia vai colocando isso para dentro de nós. Nós vamos aceitando que a novela vai empurrando para nós que se o seu marido te bater, se o seu marido te... Eu não estou falando que isso é certo, amém? Eu não estou falando que isso é certo, mas a televisão vai dizer que se seu marido estiver no bar tomando uma cerveja, bebendo, é para você largar dele. Se o seu marido te bater, é para você largar dele. É isso que a mídia vai dizer. Mas se eu e você pararmos e voltarmos muito tempo atrás, nós vamos ver uma história de uma santa, uma história real, porque ela é santa, é Santa Mônica. Se você conhece um pouquinho da história de Santa Mônica, talvez você vai conhecer a história dela, porque ela rezou por Santo Agostinho. Mas aquela mulher,
sabia que o seu marido, o Patrício, traía ela, e mesmo assim ela ali. Eu não sei se aconteceu, mas no filme tem essa cena. O marido dela no filme, ele fica doente, uma doença grave que leva ele a ficar acamado. Ela manda chamar Santo Agostinho, que na época era só Agostinho. Agostinho volta para casa e vê a mãe dele orando para o pai dele. E ali o pai dele na cama, a mulher dele sabia de tudo, o Santa Mônica sabia de tudo. E ele fala por que ela está ali, sendo que ele é um cara mau, é um cara ruim. E ela diz, eu sei. Mas ela entendeu o significado do matrimônio. Ela entendeu de que se ela escrevesse uma carta, se ela rejeitasse o marido dela, seria por dureza do coração dela. E ali Patrício no filme, não sei se é verdade, mas no filme diz que ele pediu para ela, eu quero receber o batismo que você recebeu, eu quero conhecer esse Jesus que você conheceu. Foi por isso que ela ficou com ele até o fim, porque ela acreditava na conversão daquele homem, porque ela acreditava na redenção dele. Jesus na sua palavra vai dizer, vai, pega a sua cruz e siga-me. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser testemunha para este mundo. Eu estava na formação por irmão aqui, sexta-feira passada, e ele dizia uma verdade muito interessante. O mundo muitas vezes não ouve o que a gente fala, mas ele ouve, ele vê, ele sente aquilo que nós fazemos. O testemunho nosso arrasta, o testemunho de vocês como casado, do Wesley, do Luiz, de cada um que está aqui, que veio diante deste altar e disse sim de livre, espontânea vontade para o Senhor e depois para o marido. O testemunho de cada um de vocês, o testemunho nosso, vai arrastar uma multidão, vai arrastar outros casais. Eles entenderão de que é necessário entender que o homem e a mulher foram feitos uns para os outros, mas que irão acontecer tribulações, de que irão acontecer momentos de solidão, aonde você terá que entrar no seu quarto sozinho, sem a sua esposa, e clamar ao Senhor para que Ele venha. Para que Ele venha sobre esta solidão, porque é uma solidão originária. Porque é uma solidão originária. E no começo não era assim, né? No começo não era assim. No começo tudo era bonito. Lá quando Deus criou, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Olha como Deus criou, tudo que Deus criou é belo. Por isso Ele criou eu e você. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado. Fala para ele assim, tudo que Deus criou é belo. Nossa, mas nem o seu irmão que está do seu lado ouviu isso, hein? Fala assim, irmão, tudo que Deus criou é belo. Por isso, Deus criou você. Por isso, irmão, Deus criou você a imagem e semelhança dele. Mas no início Deus criou Adão e Eva nu. Olha que beleza. No início eles andavam nus. Deus é tão perfeito que no início Ele fez o homem, Ele fez a mulher, e eles andavam nu, e eles olhavam um para o outro, e não tinham vergonha do que eles viam. Eles não tinham malícia no que eles viam, porque eles entenderam que o corpo de um e o corpo do outro, era sinal visível da criação mais bela e mais linda que Deus fez. Por isso Jesus aqui vai dizer, Moisés pode até ter redigido sim essa carta, mas foi por dureza do meu e do seu coração que não entendemos. Que nós iremos passar pela solidão, mesmo casado, que nós iremos passar pela solidão
uma comunidade cheia de pessoas, que nós iremos passar pela solidão, mesmo estando com muitos amigos, porque essa solidão, ela está cravada em mim, está cravada em você, ela é original, e só Ele, só o Pai, só Deus pode preencher-nos desta solidão originária. Olha, meus amados, como é lindo, olha como é lindo a criação de Deus. Até antes do pecado, eles andavam nus. Rasgar o verbo aqui, eles andavam pelados. Mas eles não tinham vergonha daquilo que eles estavam vendo. Eles não tinham receio, eles não tinham medo, eles não tinham malícia, eles não olhavam um para o outro com aquele olhar malicioso. Porque eles olhavam para o corpo. Eu fico imaginando Adão olhando para o corpo de Eva. Eu fico imaginando Adão apreciando aquele corpo. Eu fico imaginando Adão falando: Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é belo. O Senhor me deu uma mulher perfeita. E eu fico do outro lado imaginando Eva olhando para Adão: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Olha o homem perfeito que o Senhor coloca ao meu lado para caminhar junto comigo. Se nós pudéssemos voltar. Nós não podemos voltar, mas nós podemos sim contar com a graça de Deus e vivermos com os nossos olhos voltados em Deus, sem malícia. Nós podemos consagrar os nossos olhos, nós podemos consagrar o nosso coração, nós podemos sim consagrar o nosso sentimento. Meus irmãos e minhas irmãs, na teologia do corpo de São João Paulo II, nós vamos entender que nós não somos animais. Os animais que nos ficam no cio, você talvez já viu. O cachorro ele vai para cima da cachorra, o gato vai para cima da gata. Eles não têm aonde entrar o raciocínio neles, eles não pensam, eles agem por instinto, então eles vão, mas eu e você não. Nós somos perfeitos, nós temos pensamento, nós temos razão, nós não podemos ser animais. Fala baixinho cá para nós. Nós temos visto nesse mundo muitos homens e muitas mulheres que agem até piores. Até piores. Sabe por quê? Porque eles não entenderam o sentido do corpo. Porque eles não entenderam que isso daqui é um mistério que foi revelado por Deus. Eles não entenderam que os nossos corpos são, sim, sagrados. Sagrado. O meu corpo, o seu corpo é templo de Deus. A palavra mesmo vai dizer: somos templos do Espírito Santo. Você que é casado, talvez tudo isso que eu falei, você já passou por isso. Talvez você já teve briga no seu relacionamento, talvez já teve discussão, talvez o seu marido ou a sua esposa já está com Deus. Talvez no seu casamento você já sentiu essa solidão originária e você agora percebe que isso é normal. Que bom que você está com a sua esposa, que bom que você está com o seu esposo, porque vocês entenderam o sentido do sacramento do matrimônio. O amor fiel, fecundo, total, livre. Fiel, fecundo pelos filhos, livre porque ninguém te obrigou, e total, porque você entendeu no momento em que você estava casando, que você não é um objeto, aonde o seu marido iria te usar, e nem você usar dele, mas seria um complemento um para o outro. E você que está aqui, que ainda não é casado e sonha em casar, é bom você já ir sabendo que você não é um objeto para um homem. É bom você já ir sabendo também, homem, porque hoje em dia está difícil, que você também não é um objeto para uma mulher. Nós precisamos pedir a Deus a graça mesmo, Senhor.
Senhor, eu te peço nesta noite para este povo que está aqui, sabendo de Ti, Senhor, a graça de ter olhos puros, Senhor Jesus. A graça, Senhor Jesus, de entender que a castidade é necessária, Senhor Jesus, nesses tempos que estamos vivendo, aonde, Senhor Jesus, tem colocado para nós a mídia, estas, Senhor Jesus, ideologias, Senhor Jesus, todas essas ideologias que eles têm colocado, essa cultura de morte, Senhor Jesus, aonde que tudo é permitido, Senhor Jesus, aonde de que tudo, Senhor Jesus, não tem problemas, Senhor Jesus, que depois é só me arrepender que eu vou para o céu. Não, Senhor Jesus, nós precisamos entender e compreender e estar diante da Tua graça, Senhor Jesus, para que nós possamos viver a nossa castidade, Senhor. Eu quero dizer para você que é casado, que está aqui, que mesmo dentro do casamento nós precisamos viver a nossa castidade. Mesmo dentro do matrimônio nós precisamos viver a nossa castidade, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque vai que um dia, Deus queira que não, mas vai que um dia que o seu esposo, a sua esposa fique doente, não fique impossibilitado de ter relações. Aí você vai ter que aprender na marra a viver a castidade. Será que você vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Então, Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, porque o Senhor mesmo diz na Tua palavra que Ele viria para nos convencer da verdade, e esta é uma verdade, Senhor. É uma verdade que os documentos da igreja vêm nos ensinar, é uma verdade que a Tua palavra vem dizer, Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que aonde 2 ou mais estão reunidos no nome dEle, no propósito de pedir para Ele a graça, Ele revela-se a nós, Ele concede a nós. Bateis e recebereis, pedis e eu vos darei. Ei, Deus nessa noite quer dar para mim e para você a graça da fidelidade. Deus quer dar para mim e para você a graça da compreensão, para que nós possamos entender de que se você pensou em largar da sua esposa, do seu esposo, foi por causa da dureza do vosso coração. Mas que bom que você não largou, que bom que você permaneceu firme, fiel. E é nessa fidelidade que nós vamos orar. Nós vamos clamar a este Deus que tudo pode em nós. São João Paulo II, na teologia do corpo, vai dizer: foi a nudez que revelou a santidade de Deus ao mundo visível. Foi a nudez de Adão e Eva que revelou a santidade a este mundo visível. Não tenha vergonha, homem, do seu corpo. Não tenha vergonha, mulher, do seu corpo, porque ele é perfeito. Foi Deus quem criou. Amém? O seu corpo, o meu corpo, ele é perfeito, porque foi Deus quem criou. Fique de pé, amado. Fique de pé, amada. Vamos orar. Vamos pedir para civilização do ar.